Meu amigo, agora deixa eu dar um pulo aqui, a gente falou de América, agora vamos falar do Cruzeiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo completa hoje um mês no comando do Cruzeiro, sem derrota, hein? Mas ainda distante do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Gris, se você agora tivesse que fazer um balanço do trabalho do Luxemburgo, você balançaria de que forma? Então acho que é positivo, né? Bem positivo. Por mais que ainda siga, né, muito distante ali do G4, eu acho que o trabalho é extremamente positivo. O Cruzeiro conseguiu recuperar a confiança, que eu acho que era o mais importante, né? Hoje tem muito torcedor do Cruzeiro que olha para esse time e fala assim, acho que se continuar desse jeito vai conseguir brigar por coisas melhores. Internamente a gente percebe a confiança melhorando. É claro que extremamente favorecido pelo todo, né, pelo ambiente, pelo salário em dia, pelas melhoras internas ali do clube. É lógico que isso tem um peso também, mas eu acho que o trabalho do Luxemburgo até aqui ele é muito positivo, muito pouco, né? São poucos jogos, pouco tempo, um mês só de trabalho. Vai ter um jogo pela frente na terça-feira muito importante, acho que é um jogo fundamental na caminhada do Cruzeiro, até porque os times lá da parte de cima estão começando a escapar, né? A gente está percebendo alguns times que já estão começando a querer viver um campeonato mais tranquilo daqui em diante. Então, acho que é muito importante para o Cruzeiro começar a tentar encostar, de fato, na parte de cima da tabela, para não viver um final de campeonato como foi no ano passado, né? Aquele negócio meio melancólico ali, meio sem ter muito mais o que disputar. A reação precisa começar de fato, né? O Cruzeiro já melhorou, o Cruzeiro já parou de perder, né? Mas precisa agora tentar engatar aí uma sequência de vitórias, né? Vamos ver de que forma vai impactar esse período sem jogos, né? Sempre gosto de dizer, né, Everton, tem muita gente que acha que, não, mas agora tem uma semana livre, aí o time vai embalar, como se 4, 5 dias de treino fosse suficiente para revolucionar, mas acho que pode ser importante para o Luxemburgo, que ainda não tinha tido, né, esse período, tentar encontrar aí algumas alternativas para fazer o time jogar melhor. A expectativa gerada, Gomide, em cima de um período longo de treinamento, sem jogos, normalmente essa expectativa, muita gente fica frustrada porque espera demais que haja um resultado muito expressivo em 10, 12, 15 dias de paralisação, ou seja, normalmente não tem uma evolução tão grande quanto se espera? Ô Everton, enquanto o Gris falava, né, estava aqui recorrendo ao aplicativo para ver o número de jogos, né? Apenas um mês sob o comando do Luxemburgo, né? E 6 jogos, né? Não é um número pequeno, se nós contarmos que é apenas um mês de trabalho, né? O quanto o calendário do futebol brasileiro, às vezes, ele joga contra realmente a questão de ter uma melhor preparação, né? E aí fica uma dúvida. O Luxemburgo chegou, né? Muito por conta dos vídeos, né? Que são publicados pela assessoria de imprensa do clube, nós percebemos e, na verdade, nós ratificamos a figura do Luxemburgo como ser um técnico, não é que ele só faça isso, mas ele é um treinador que gosta muito de trabalhar com a questão mental dos jogadores, né? Aqueles discursos incentivadores de falar por que ele está no Cruzeiro, como o último publicado depois da vitória contra o Náutico, né? É claro que não se resume a isso o trabalho do Luxemburgo, mas esse Cruzeiro dos 6 jogos que nós assistimos com o Luxemburgo, o quanto tem do que ele realmente quer que o time faça dentro de campo? Ou será que ele somente, entre aspas, fez o básico e agora, com uma semana de trabalho, um pouco mais, a gente vai ver alguns pontos diferentes com relação à atuação do time. E aí eu vou me recorrer, não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, né? Só um exemplo que você falou a respeito de semana de trabalho. Eu acho que a época, infelizmente, você estava fora, acometido pela Covid. Nós debatíamos aqui, acho que na véspera do jogo contra o Avaí, se eu não estou equivocado, que o Cruzeiro perdeu por 3-0 ou 3-1 do time catarinense. 3-0 para o Avaí. Que o Moser tinha tido uma semana e pouco de trabalho. E aí a gente falava sobre melhora. Aí eu falava assim, muitas vezes a gente pode ver uma piora, porque ele não tinha um time formado, ele não repetia as escalações, então
o período que ele utilizou não foi para ajustar problemas que ele enxergava na equipe. Como ele não tinha um time definido, quais eram as principais fragilidades do Cruzeiro àquele momento? Nós não sabíamos porque o time não se repetia. Eram muitos erros diferentes com formações diferentes. Aí eu falei que existia uma tendência até de acontecer uma piora, e foi o que aconteceu, foi um dos piores jogos do Cruzeiro na Série B. Eu acredito que o fato do Luxemburgo estar repetindo mais o time, eu acho que é possível proporcionar uma melhora, Everton, mas vai retomar, né, vamos dizer assim, contra um adversário indigesto, né? Porque o time do Goiás tem um dos melhores desempenhos aí da Série B. Agora, boa, garoto. Eu falei hoje de manhã e você se ligou no que eu falei. Liguei. Porque tem a turminha da imprensa aí que qualquer elogio que você faz a qualquer situação, você é passador de pano aí. Tem um amigo meu, qualquer elogio que eu faço com qualquer coisa, ele já manda mensagem no WhatsApp. Eu disse, nossa, velho, você passa pano demais. Pode olhar pra ele que ele tá rindo. Mas passa. Olha lá, tá vendo? E eu nem citei o nome dele. Ele já mexe a carapuça, cara. Mas que passa. Não, mas de vez em quando ele passa mesmo. Sim, Mas aqui, então faz uma avaliação ruim do Luxemburgo aí, ué. Ué, como? Ué, então, você tem que elogiar, pô. Você não é elogiar a campanha do Cruzeiro até aqui na Série B, que ele não é responsável por toda a campanha. Mas ele chegou, ele não perdeu até agora. Mas se tivesse tomado umas 3 porradas aí todo mundo, hashtag fora a Luxa. Agora, como ele está bem, sabe aquele Luxemburgo? Muita gente diz, não, você desaprendeu, você não está com nada mais não. Isso aí é ultrapassado e tal. Pois é, eu não estou dizendo que ele esteja no auge da atualização da carreira. O Luxemburgo, ele fala umas coisas polêmicas, de coisas que ele trouxe para o Brasil, de coisas que ele desconsidera importante e tal, mas, pô, você vai desconsiderar? Você vai achar que um cara da idade dele, no auge da saúde e tal, depois de tudo que ganhou, da caminhada dele até aqui, você vai olhar e vai falar, não, isso aí deu sorte, encaixou, e aí? Eu acho raso. Passa um paninho para nós aí. Eu acho raso demais essa colocação e esse termo aí, quando se refere a algum profissional falando que é ultrapassado. Isso, para mim, é de uma crueldade absurda. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua importância, cada um escreve a história de uma forma e ela merece ser respeitada, né? O Everton, enquanto vocês falavam aqui, também recorri aqui aos números desse um mês do Luxemburgo, nessas 3 vitórias e nesses 3 empates. O jogador, o profissional que está aí assistindo a gente, você torcedor, que trabalha em qualquer área, né? Você vive em busca do equilíbrio, né? De ter o equilíbrio entre a família e o trabalho. Às vezes você está desempregado, você está desequilibrado nessa parte profissional. Às vezes você está mal com a família, você está desequilibrado emocionalmente. Então a gente está sempre buscando um equilíbrio. E o profissional do futebol não é diferente. O time busca o equilíbrio, o treinador busca o equilíbrio entre a defesa e o ataque. E nós aqui buscamos o equilíbrio na análise e erramos e acertamos, e é assim que toca a vida. Mas se nós pegarmos uma avaliação dos últimos treinadores do Cruzeiro, a gente, de janeiro de 2020, aí passando pelos 7 nomes, né? De Adilson, de Enderson, de Ney Franco, de Felipão, de Felipe Conceição, de Mozart até chegar no Luxemburgo. Eu me lembro que eu falei isso aqui há uns 2 meses e meio atrás, na chegada do Mozart, que o Cruzeiro estava com um prazo de validade para os treinadores, era período de experiência. Quando você está no seu emprego, você tem um contrato de experiência ali de 90 dias, 3 meses, né? E aí que o Cruzeiro não estava conseguindo fazer isso com os treinadores. O Luxemburgo ainda não passou no período de teste de experiência dos 90 dias. Mas esse um mês do Luxemburgo, se nós compararmos ao um mês do Mozart, é bem melhor. O clima, a energia, o jogo, o campo, o resultado, a pontuação. Se nós compararmos lá atrás, momentos diferentes, eu sei, os momentos eram outros, ou o momento era outro, assim, de cobrança, de pressão, de novidade de uma Série B. Só que trabalhando com o hoje, com o que tem, Everton, 3 vitórias, 3 empates, um time que briga mais, um time competitivo, um time que fora de campo, pelos salários, parte dos salários aí colocado em dia, não todos, mas um pagamento pingando, com o apoiador, o parceiro presente, com um treinador experiente, ou seja, os ingredientes para a fórmula dar certo, eles já estão escancarados aí, Everton. Então, a importância, o Luxemburgo tem uma importância muito grande nessa mudança, não tem nada pronto, não conseguiu acesso, não mudou da água para o vinho, mas mudou.
E esse um mês é de suma importância para que ele busque algo a mais. Porque vocês já imaginaram, se entra aqui, desses 6 jogos, 3 derrotas, 1 vitória, 2 empates? Era outra pressão, era outro momento. O Luxemburgo tem muito mérito nesse primeiro mês, ainda tem muito trabalho, pode dar muito errado, assim como pode dar muito certo, mas hoje eu vejo um time mais equilibrado e mais competitivo. O Luxemburgo